Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese. E nesse início vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro de Tobias. Este livro é o 12º da coleção dos livros históricos e contém 14 capítulos. Nesse livro nós temos os principais personagens, Tobit e a sua esposa Ana, o Tobias e a sua esposa Sara, o Raguel e a sua esposa Edna, o Gabriel e o Rafael. Gabael, né? E o Rafael. Bem, esse livro ele é um romance, é um livro sapiensal do gênero Midrash, que traz uma lição de vida para cada um de nós, né? Os livros Midrashes, né? A característica deles. Bom, quem foi Tobit? Tobit foi um dos judeus que foram deportados lá para a Síria, né? Como nós vimos na história do povo de Deus, nas catequeses passadas. Então, o Tobit estava exilado lá na Síria, em Nínive, mas ele era um homem muito temente a Deus, era um homem que praticava muita caridade, né? Ele dava esmola, ele ajudava as pessoas, e naquele tempo, lá onde eles estavam, os judeus, muitas vezes eles eram mortos e os corpos ficavam jogados lá na cidade. E o Tobit, ele recolhia esses corpos e sepultava esses corpos, né? Dava dignidade para aqueles corpos mortos. E com isso, o Tobit, ele foi até perseguido, né? Perseguido de morte mesmo, porque as pessoas não davam a mínima para os judeus. E como o Tobit, ele enterrava os seus irmãos, né? Ele foi perseguido, ele foi denunciado e foi perseguido por isso. Mas o Tobit continuou firme na fé, né? Firme na sua missão de praticar a caridade, né? Dando esmola, ajudando a quem precisa. E ele era casado com a Ana e eles tiveram só um filho, né? Que era o filho chamado Tobias. E o Tobit, já lá no passado, ele tinha guardado um depósito com um parente dele, né, da raça dele, outro judeu, chamado Gabael. Então ele fez esse depósito, uma emergência, né, e ele fala para o Tobias, olha, você vai lá e pega esse depósito com o Gabael. E nós temos um documento, né? E, na época, ele ficou com metade desse documento, eu fiquei com uma outra, você vai levar outra metade, vai mostrar para ele, e não vai ter problema dele devolver esse dinheiro, porque nós estamos precisando. E aí, você também arrume um companheiro, não vá sozinho, que é muito longe, é muito perigoso. E o Tobias era um filho muito obediente também, muito bom, seguindo aquilo que o pai dele lhe ensinara sempre. E aí ele encontra uma pessoa chamada Rafael, convida essa pessoa e o Rafael aceita então a ir com ele nessa missão de trazer esse depósito, esse valor que estavam sendo guardado para o Gabael em uma outra região. E eles vão para lá. Bom, o que acontece também com o Tobit? O Tobit um dia ele foi dormir e os pássaros que tinham ninhos no telhado, né, soltaram os seus excrementos e caiu nos olhos dele e o Tobit ficou cego, não enxergava mais.
mas mesmo assim continuou um homem firme na fé. E então o filho dele vai, o Tobit já tinha ficado cego, né? Ele vai com Rafael e nessa caminhada lá para buscar esse depósito, eles param num rio e aí o Tobias vai refrescar os seus pés e um peixe então tenta abocanhar o pé dele e o Rafael fala, segura esse peixe, agarra esse peixe, né? E o Tobias consegue agarrar esse peixe, traz esse peixe para fora do lago e o Rafael diz para ele, você separa o coração e o fígado e o fel. O Tobias não entendeu muito, mas para que isso? Né? O resto a gente vai comer aqui, mas isso você leva com você mesmo. E ele falou, mas para que isso? Ele falou, olha, o coração e o fígado, né, eles afastam o espírito mal, tanto de um homem ou de uma mulher possuída. E o fel, ele cura a cegueira de uma pessoa que não estiver enxergando. E aí o Tobias guarda, né, esses órgãos e vão com ele lá. Antes de chegar na casa de Gabael, eles param na casa de um parente. Antes mesmo, o Rafael diz para ele, né, que ele tem esse parente dele, que era o Raguel e a Edna. Eles têm uma filha chamada Sara, e essa filha tentou se casar 7 vezes, mas na noite de núpcias sempre aparecia um espírito mau e matava os seus maridos. Né? Então ela estava morando com seus pais e o Rafael disse para ele, olha, então você vai pedir, né, a mão dela em casamento. Acho que o Tobias ficou até com medo, né? Será que você é a 8ª vítima? E eles vão até a casa do Raguel e da Edna, e aí eles apresentam a Sara. O Tobias gosta muito dela e pede em casamento, diz que ele é filho do Tobit. Ele ficou muito feliz porque o Tobit tinha uma fama muito boa pela sua fidelidade a Deus, pela sua generosidade. Ele não nega a filha em casamento com o Tobias. E aí eles fazem aquela festa, ele faz o casamento de acordo com a lei de Moisés, e depois da festa tudo eles vão dormir. E aí que a coisa pega, né? Porque o Tobias, o que aconteceu com os anteriores, ia amanhecer morto. Mas o Tobias, seguindo no conselho do Rafael, ele queima ali o incenso junto com o coração e o fígado, de forma então que ele não é morto, ele afasta o espírito mau e ele não é morto. Ele passa então a noite com a sua esposa e antes mesmo de manhã, bem cedo, antes de acordarem, o sogro então já manda abrir uma cova, né, porque ele falou, esse é o próximo, né? Foi 7, esse é o 8º. Então já abre já a cova, porque ali a gente já enterra logo ele bem cedinho, as pessoas nem ficam sabendo disso. Mas qual a surpresa dele? O Tobias estava vivinho da Silva, né? E aí eles ficaram muito felizes e continuaram a festa, e o Tobias então envia o seu amigo Rafael lá para casa do Gabael para pegar esse depósito que era do seu pai. E ele vai, né? E aproveita e diz para ele convidar também essa pessoa, seus familiares, para o casamento. Então essa pessoa devolve lá o depósito direitinho, vem para o casamento. Também ele conhecia o Tobit, né? A fama do Tobit ser um homem muito bom. Eles fazem a festa, né? Demorou bastante tempo essa festa e depois eles voltam, né? O Tobias, a sua esposa agora, né? A Sara e o Rafael, mais os servos, né? E eles voltam para a casa dos seus pais, que já estavam desesperados, porque já tinha até passado do tempo dele voltar, e acharam que ele tinha morrido. E aí, antes mesmo dele apresentar a esposa para o pai, o Rafael fala, então você passa o fel nos olhos do seu pai. Então, quando o Tobias unta os olhos do Tobit, né, com aquele fel, então umas escamas brancas caem e o Tobit passa a enxergar. E ele fica muito feliz, né?
Ele fica muito feliz, conhece a nora dele, acolhe, né, a sua nora como filha também, e ficam muito felizes. E depois o Tobias fala, bom pai, agora nós temos que recompensar o Rafael, ele ajudou bastante. Ele falou, nós temos que dar uma boa gratificação para ele. O Tobias falou, não, vamos dar metade daquilo. Ele ajudou a curar o senhor, né? Ele foi comigo, me indicou a Sara para o casamento, né? Foi até lá pegar o depósito, vamos dar metade. Ele falou, realmente ele merece. E aí então é quando o Rafael ele se revela para eles, né? Ele chama Rafael do lado para fazer esse acerto de contas, e o Rafael então se revela como um dos 7 anjos que servem na presença do Senhor. E recomenda que o Tobit continue sendo aquele homem bom que ele é, né? Caridoso, fiel a Deus, né? Ele continue seguindo. Também o Tobias, né? É isso só a recomendação, para que eles bendigam a Deus todos os dias de suas vidas e para sempre. Continue aquilo que eles estavam fazendo. E aí o anjo desaparece da frente deles. E o Tobit então faz uma longa oração. Lá no final do livro, vocês vão ver que o Tobit faz uma longa oração de louvor a Deus, de agradecimento, né, de ação de graças. E no final, quando estava mais velhinho, ele diz para o Tobias, olha, depois que você enterrar eu e a sua mãe, você vá morar junto aos seus sogros, vai cuidar deles, porque, como diz os profetas em Israel, né, transmissores da palavra de Deus, a Síria também vai ser conquistada. Esse lugar não é um lugar seguro. Não fiquem aqui. E o Tobias, então, obedece os seus pais depois de enterrar sua mãe ao seu lado. Eles voltam para outra região, lá na Média, e vão morar próximo dos seus sogros e vai cuidar deles durante toda a vida. E daquela região é que vai sair o Ciro, que vai conquistar aqueles impérios anteriores e vai proporcionar a volta dos judeus para a sua pátria. Então, o centro desse livro é o casamento de Tobias e Sara, mas a grande mensagem desse livro para nós é a caridade praticada por Tobias. Então, esse ensinamento que ele deixa para nós é muito importante. Nós, durante toda a nossa caminhada nesse mundo, precisamos aprender a ser fiéis a Deus e caridosos. A caridade afasta os pecados, nos aproxima de Deus, nos ajuda muito se nós temos que fazer uma poupança para a nossa alma, a melhor poupança que a gente pode fazer não é arrecadar dinheiro, né, e prata, ouro, nada disso. É praticar a caridade. Isso é muito importante. Isso agrada muito a Deus e ajuda o nosso próximo. Então, que a gente siga esse exemplo do Tobit, esse homem fiel, caridoso, que nos estimula a praticarmos o jejum, né, a oração e a esmola. Tá bom? Então, esse é o livro de Tobias. Quando vocês puderem, dê uma olhadinha nele. Então, fique com Deus. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.